partir de agora, Momento do Presidiário. Para levar uma mensagem de paz ao seu coração. Aquele programa que passa na rádio e deixam as mães mandarem recados. Eu distraído outro dia, quando alguém disse alô, é a Dona Maria. Daí você falou meu nome, eu não acreditei e pulei de alegria. Mãe, eu tenho tantas novidades pra gente. Sabe, eu ganhei uma Bíblia de presente de um pastor que veio aqui nos ensinar que Jesus Cristo é o caminho. Mãe, não se esqueça de orar pela gente. Deus está te ouvindo, eu tô tão diferente. Nem pareço aquele filho que tanto te fez chorar. Me espera, mãe, que em breve eu vou voltar. De dentro de uma cela, mãe, te escrevo essa carta. Minha saudade é grande, mas em breve ela passa. Me lembro com carinho do almoço de domingo, meus pais se alegrando com seus filhos reunidos. Os erros da minha vida me trouxeram até aqui, mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. Em breve eu tô voltando, mãe, pronto pra recomeçar. De dentro de uma cela, mãe, te escrevo essa carta. Minha saudade é grande, mas em breve ela passa. Me lembro com carinho do almoço de domingo, meus pais se alegrando com seus filhos reunidos. Os erros da minha vida me trouxeram até aqui, mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. Em breve eu tô voltando, mãe, pra recomeçar. De dentro de uma cela, mãe, te escrevo essa carta. Minha saudade é grande, mas em breve ela passa. Me lembro com carinho do almoço de domingo, meus pais se alegrando com seus filhos reunidos. Os erros da minha vida me trouxeram até aqui, mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. Em breve eu tô voltando, mãe, pronto pra recomeçar. Boa tarde, Morada Nova, boa tarde a cada um dos ouvintes da Rádio Caiçara FM, a qual eu peço permissão para entrar aí no seu lar, aí na sua família, com esse programa abençoado que é o programa Momento do Presidiário. É a bênção de todos os domingos à tarde, através da Rádio Caiçara FM, onde levamos testemunhos de transformação de vida, levamos lindos louvores, momento da palavra,
e a participação desse servo que se coloca aqui à disposição do Espírito Santo para ser usado por ele. Desde já eu mando aqui um boa tarde e um alô para o Paulo Roberto e família, né? Ele diz que estamos ligados no programa. A dona Marli Silva, lá na Lagoa Funda, que Deus abençoe grandiosamente a vida da senhora, a vida de seus familiares e de cada um dos ouvintes da Rádio Caiçara FM. Para darmos continuidade ao programa, eu vou deixar aqui um testemunho e em seguida eu retorno com essa programação. Fique com esse testemunho aqui, narrado pelo pastor Clodoaldo, que é o responsável pelo trabalho da UNP aqui no Brasil. Antes de botar o testemunho, eu queria falar do momento especial que tivemos hoje pela manhã, a consagração do grupo da UNP. Por que, obreiro? É um momento especial. Porque a consagração é Deus capacitando o servo para a missão. Quando Deus mandou o profeta ungir Davi lá atrás das malhadas, cuidando de ovelhas, Davi ainda um garoto, mandou ungir ele a rei, né? E não foi de imediato, mas essa unção foi preparando Davi para assumir o reinado de Israel. Por isso a importância da consagração. É Deus derramando o azeite que representa o Espírito Santo sobre os seus servos para capacitá-lo para a missão a qual ele envia, né? Então, o grupo da UNP foi consagrado hoje pela manhã, graças a Deus, e que essa consagração venha renovar o espírito de cada um dos voluntários. É isso que eu peço ao Espírito Santo. Quero deixar uma boa tarde também para o Benedito Silva, que nos acompanha aqui através do Instagram, Cláudio Damasceno. Eu vou deixar o testemunho, em seguida eu retorno com o louvor. Aonde que esse mundo dá alguma coisa pelo presidiário? O que as pessoas falam no mundo? Deixa trancado lá, joga a chave fora. Mas por quê? Porque as pessoas não conhecem a Deus. E nós conhecemos, e por isso que a gente vem nos presídios. Por mim, sabe onde eu estava agora? Eu estava aí dentro de vocês, eu não estava aqui atrás dessa grade, não. Porque nós cremos. Nós cremos que é possível sim a sua vida mudar. E se você crê, nós vamos orar a Deus. E a força que você não tem, Deus vai dar para você. Aí você vem falar, a vida aqui é sofrida. Mas quem causou? Não foi Deus, não foi a sua família está sofrendo, por quê? Porque está faltando você lá, só que você não pode voltar para lá de qualquer jeito, você tem que chegar lá transformado, e para isso acontecer, essa transformação, você não precisa passar da porta daquilo lá para fora, para agora eu vou mudar, começa a mudar aqui dentro, foi o que o Daniel ele fez. O Daniel, você passou quanto tempo preso, Daniel? 6 anos. 6 anos. Aí, pastor, chegou a hora que não dá mais. O fardo, deixa eu falar, a alma estava Pesada. cansada. Eu resolvi dar um basta naquilo. Isso aí, e interessante que a minha família ia, e eu vi a mudança da minha esposa também, que ela começou a buscar por mim e tal. Olha que legal, tá vendo, pessoal? E ela começou a me buscar por mim, eu vi a mudança nela, falei, poxa, quando ela mudou, eu vou mudar. Aí tomei a decisão, pastor. Não foi da hora, foi da noite pro dia, sabe, que eu escalar de vida, assim, não. Foi degrau por degrau. Mas a força que você não tinha, Daniel, olha só, a força que ele não tinha, Deus foi dando. Deus foi dando, como Deus vai dar para você. Hoje, olha só, hoje o Daniel volta ao presídio para falar o que Deus ele fez. Tá a família dele toda na presença de Deus. Então, quer dizer, uma história de transformação de vida.
Quero deixar aqui uma boa tarde para a Sônia Dias, que nos acompanha aqui através do Face Cláudio Damasceno. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e de todos os seus familiares. Vou falar só de Jesus. Não importa o que as pessoas vão dizer de mim, só a Ele eu vou seguir. Sua vontade vou fazer. Alegria encontrei em seu amor. Foi chegando e tirando toda a dor, todo medo que existia foi embora e eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, sempre me amou. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, sempre me amou. Entreguei a minha vida pra Jesus e agora vou falar só de Jesus. Não importa o que as pessoas vão dizer de mim, só a Ele eu vou seguir. Sua vontade vou fazer. Alegria encontrei em seu amor. Foi chegando e tirando toda a dor, todo medo que existia foi embora e eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo sendo falho, fraco e pecador. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo sendo falho, fraco e pecador, sempre me amou, sempre me amou. Hoje pela manhã,
eu soube de uma notícia triste, né? Que uma pessoa que eu conheço, não vou citar nomes, né? Mas se ele estiver me ouvindo, é uma palavra de conforto para ele. Uma pessoa que eu conheço que descobriu que está com CA e entrou em depressão e, segundo me falaram, está pensando em tirar a própria vida. Se ele estiver me ouvindo, eu falo para ele uma coisa: o impossível para os homens é possível para Deus. Não é porque você está com essa doença que você vai tirar a própria vida. Por quê? Em primeiro lugar, nós temos um Deus que cura. Nós temos o Senhor Jesus que cura, que venceu tudo na cruz por nós, todas as enfermidades, todo o pecado, tudo por nós. Obreiro, então por que isso está acontecendo? O problema, pessoal, é que a humanidade não entende que nós só estamos protegidos se estivermos aos pés do Senhor Jesus. Se estivermos com a vida entregue de corpo, alma e espírito para Ele, fazendo a vontade dEle. Enquanto estivermos fazendo a vontade do mundo, vamos estar à mercê do rei desse mundo, que a Bíblia diz que é o maligno. Então eu digo uma coisa para você, meu amigo: se apegue com Deus, se apegue com o Senhor Jesus, e Ele é o dono da cura. E por que tirar a própria vida não é solução? Porque a palavra de Deus mesmo fala que quem destrói o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, não tem salvação. Então, o melhor a fazer é se apegar com o Senhor Jesus, para que a cura, o milagre, chegue até a sua vida, chegue até a sua saúde. E se porventura Deus não quiser curar, mas Ele quer salvar a sua alma. Ele não quer que a sua alma se perca. E quando o ser humano tira a própria vida, acaba que perdendo a salvação, porque está destruindo o templo do Espírito Santo. Então, morrer com Jesus é lucro. O que é que nós que servimos a Deus, eu particularmente, eu não tenho medo da morte. Não ando procurando, ninguém quer procurar a morte. Mas eu não vivo atemorizado com medo de morrer. Por quê? Porque eu sei para onde vai a minha alma. E eu sei que uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, ela vai. Né? É o mais certo como Deus vive, é o final da nossa vida. Uns vai demorar, outros vai ser mais cedo. Mas o segredo é partir com o Senhor Jesus. Esse é o segredo. Esse é o grande segredo, né? Partir para a glória. Né? E se Deus, que eu tenho a certeza que Ele quer fazer um milagre na sua vida, e vai fazer, mas para isso precisa que você se apegue com Ele. Estou falando aqui, se você estiver me ouvindo, se não tiver, em breve eu chegarei até você. Pode ter certeza disso. Quero deixar uma boa tarde aqui para o seu Fernando César, que nos acompanha aqui através do Facebook, Cláudio Damasceno. Eu vou deixar aqui mais um testemunho. Em seguida eu retorno com a palavra de Deus. Prepara aí já a sua Bíblia para voltarmos meditando na palavra de Deus. Melhor, vou deixar aqui a mensagem do bispo falando sobre o trabalho da UNP. Graças a Deus, meu amigo ouvinte, eu estou muito feliz. Muito feliz. Eu assisti o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, dos voluntários, são milhares de voluntários por todo o Brasil, voluntários cheios da presença de Deus, que estão dando um pouquinho de si para aqueles que estão presos. Então, o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus nos presídios de todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os presídios, para fazer chegar uma palavra de fé, de esperança, uma palavra que venha ao encontro da necessidade daqueles detentos. E eu fiquei tão emocionado, tão alegre, feliz, por
por estes voluntários, por essa tropa de voluntários, esse exército de voluntários que estão entrando nos lugares ermos, escuros e escusos, lugares em que a sociedade virou as costas, lugares em que o governo ou os governos jogam as pessoas como se fossem lixo e não dão a mínima atenção. Então, nós estamos trabalhando junto a esse pessoal que é alijado pela sociedade, que são os derradeiros, os últimos da sociedade. Mas não são os últimos, não são os derradeiros, porque o Senhor Jesus vai fazê-los, já os fez pela fé, colocá-los em primeiro lugar. Eu creio nisso, porque a maioria dos que estão trabalhando de forma voluntária com os detentos também já foram detentos e entendem muito bem o que se passa dentro de um detento. Certamente que uma pessoa que foi julgada e colocada dentro de uma prisão, ela pensa, o diabo ajuda a pensar o seguinte: olha, para mim não tem mais jeito, é daqui para o cemitério, se houver cemitério para mim. Porque, de fato, são pessoas alijadas da sociedade, excluídas da sociedade, são lixo da sociedade, para a sociedade, mas não para aqueles que têm o Senhor Jesus dentro do seu coração, não para aqueles que são movidos pelo Espírito Santo. Então, eu quero agradecer você, minha amiga, meu amigo, que tem sido voluntário, que tem ido nas prisões, e não apenas vocês, mas também aqueles que dão suporte para vocês, que são os membros, obreiros, obreiras, pastores, bispos, pessoas que nos visitam e que têm feito doações de Bíblias, que têm doado papel higiênico, que têm doado pasta de dente, que têm doado o mínimo sabonete para esse pessoal que foi já deixado de lado definitivamente. Só mesmo o Espírito de Deus, através dos seus servos, para fazer chegar até essa gente uma palavra de consolo, de conforto, de amor e, sobretudo, de fé, que muda a vida das pessoas. Porque é o que Jesus falou: muitos primeiros serão os derradeiros, assim como muitos derradeiros serão os primeiros. É claro, quando o Senhor Jesus entra na vida de alguém, quando o Senhor Jesus faz parte da vida de alguém, ou melhor, conduz a vida de alguém, esse alguém não tem prazer em pensar em si próprio, em olhar só para o seu nariz, para o seu umbigo, não. Ele quer ajudar outras pessoas. Ele tem o amor de Deus dentro de si, então ele vai em busca dos aflitos, dos feridos, dos cansados. E sem qualquer interesse pessoal, apenas com o interesse de agradar a Deus e salvar mais uma vida. Quero deixar uma boa tarde aqui para o meu irmão Clautemi Damasceno, ali na Filipa de Cima. Também a todo o povo querido daquela localidade, ao Samuel, né, a Luana, todo o povo de Deus ali daquela localidade. Também quero deixar uma boa tarde às pessoas que nos acompanham aqui através
do Face da Caiçara FM, o Renato Lúcio. Ele diz: boa tarde, Novo Hamburgo RS. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, guerreiro. Também aqui através do Instagram, Cláudio Damasceno, o Josimar Pereira. Ele diz: boa tarde, obreiro Josimar, na escuta do programa. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, guerreiro. Josimar, ali no bairro Divino do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Momento de reflexão. A tua palavra esconde. Vamos meditar junto na palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel 1, a partir do versículo 17, que fala sobre o pranto de Davi por Saul e Jonatas. Quem conhece a Bíblia sabe que Davi e Jonatas eram como dois irmãos. Eles se amavam como dois irmãos, eles se tratavam como dois irmãos. Mas já Saul, quando errou com Deus, passou a perseguir Davi,
Então Davi tinha tudo para ter ficado contente com a morte de Saul, né? E ter lamentado somente pela morte de Jonatas, né? Que era seu, vamos dizer, irmão. Mas a Bíblia diz que o pranto de Davi foi por Saul e Jonatas. Por isso, pessoal, que Davi é considerado na Bíblia como o segundo coração de Deus. Quer dizer, o coração de Davi era como o coração de Deus. Sentia como o coração de Deus. E fala assim no versículo 17, ó. E lamentou Davi a Saul e Jonatas, seu filho, com esta lamentação. E Davi fala assim, ó. Há ornamento de Israel. Nos teus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Né? Ele lamentando pela morte de Saul e de Jonatas. Como eu falei, ele tinha todos os motivos para se alegrar com a morte, principalmente de Saul, né? Porque Saul o perseguia, Saul queria matá-lo. E, por outro motivo, Saul morrendo, Davi assumiria o reino. Que era um propósito de Deus, Davi assumir o reino. Mas nem assim Davi se alegrou com a morte de Saul. O que me chamou a atenção nesse versículo, pessoal? Hoje nós vemos irmãos em Cristo se alegrando com a queda do outro, com a desgraça do outro, mesmo que seja dizendo, o homem planta, o homem colhe o que ele planta. Mas, pessoal, como eu falei aqui, Davi tinha todos os motivos para se alegrar com a morte de Saul. Vamos dizer que ele não se alegrasse pelo reinado que ia receber, mas ele poderia ter se alegrado, pronto, agora eu posso viver em paz, Saul não vai mais me perseguir. Mas mesmo sendo perseguido, correndo o risco de morrer nas mãos de Saul e do seu exército, Davi não se alegrou com a morte de Saul. Né? E hoje a gente vê o contrário. Hoje a gente vê irmãos torcendo pelo mal do outro, pessoal. É triste. É triste. Briga por causa de denominação, por causa, eu sou da A, fulano é da B, a B é isso, a B... Pessoal, pelo amor de Deus. Jesus, quando vier buscar ele vem buscar os salvos. Os salvos. E quem é que vai se manter salvo? Quem for como Davi, tiver o coração como o coração de Deus. O nosso coração tem que agir, os nossos pensamentos têm que agir como os pensamentos de Deus. Se o próprio Deus, ele diz que ele não se alegra na morte do perverso, Deus não se alegra na morte do perverso. E muitas das vezes, os irmãos em Cristo, entre aspas, se alegram com a queda do outro. Quando vê um pastor, um bispo de outro ministério caindo, se alegra, só falta dar pinote. Mas fica comentando, e vocês vão ver logo aqui na frente, que Davi nem ousou em comentar sobre a morte deles. Aqui no versículo 20, está escrito assim, ó, não noticiei em Gate, não publiqueis nas ruas de Assalom, ou Acalon, será? Nomezinho complicado. Para que não se alegrassem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Davi não ousou nem noticiar a morte de Saul e Jonatas. E o que é que a gente vê nos dias de hoje? As pessoas têm o prazer, parece, né, que tem o prazer de noticiar quando cai um homem de Deus, quando um homem de Deus erra. Somos seres humanos, pessoal. Davi também sabia disso, que Saul era ser humano e estava possuído pelo mal. Né? Então, para com isso. Para de se alegrar com o erro dos outros. Para de noticiar o erro dos outros. Como se eu fôssemos as pessoas mais perfeitas do mundo. Como é que um irmão, que se diz irmão em Cristo, embora seja de denominações diferentes, que não quer dizer nada,
Nada, porque todo aquele que pratica a palavra de Deus, que tem a vida nas mãos de Deus, que tem as vidas entregue ao Senhor Jesus, somos irmãos em Cristo. Nós não somos irmãos da igreja A, B ou C, não, pessoal. Nós somos irmãos em Cristo. Então, como é que um irmão em Cristo se alegra em noticiar a falha, o erro do outro? Misericórdia. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de mim. Eu peço por mim. Então, cada um peça por si. Davi não comemorou a morte de Saul. Ao contrário, exaltou os seus feitos. Davi não olhou para o lado falho de Saul, para o lado perverso de Saul, usado pelo mal. Davi não olhou, Davi olhou para os feitos de Saul, quando estava bem com Deus. É isso que devemos fazer, pessoal. A gente não deve olhar para as falhas de ninguém, porque também temos a nossa. Nós temos que olhar para as coisas boas que aquele outro fez, sendo usado por Deus. Não olhar para a falha de ninguém, para o erro de ninguém, porque pode ser que essas pessoas estejam na situação de Saul, que um dia foi muito usado por Deus, foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel, mas que como ser humano se corrompeu. Quando ele passou a perseguir Davi, ele já não estava mais em sã consciência, ele já estava dominado por espíritos. Então, pessoal, ninguém tem direito de julgar ninguém. Como explicar isso? Outros em seu lugar teriam se alegrado, mas Davi, apesar de todo o sofrimento que passou nas mãos do rei, não o considerava um inimigo, né? Não o considerava inimigo, e sim um irmão em Cristo que estava passando por problemas. É isso que nós temos que ver, pessoal. Nós não podemos ver os nossos irmãos em Cristo segundo a placa da igreja, não, segundo a denominação, não. Porque tem pessoas que têm ódio umas das outras por causa da placa da igreja, por causa da denominação. Não somos inimigos, pessoal. Somos criaturas do mesmo Deus, somos filhos, aqueles que se tornam filhos, somos filhos do mesmo Deus. Não somos inimigos. A sua comunhão com o Altíssimo manteve o seu interior puro. Olha, mesmo diante da perseguição de Saul, Davi se manteve puro. É como o Espírito Santo estava falando ontem através do bispo. Ele deu o exemplo da fonte, a nossa fonte, que é o nosso coração, tem que estar limpa. E o bispo deu o exemplo do rio Tietê. O rio Tietê, ele nasce em uma fonte. Lá onde ele nasce, ele é limpo, ele é puro. Mas ele se contamina no decorrer do fluxo do rio. Mas a fonte continua limpa. É isso que tem que acontecer com nós cristãos. Mesmo como Davi, mesmo que perseguido, mesmo que odiado por Saul, mesmo que correndo o risco de ser morto por Saul, se manteve puro. Não deixou o ódio, não deixou a raiva, não deixou o rancor contra Saul e contaminar o seu coração. Proteger o coração de sentimentos negativos contra quem nos faz o mal não é fácil. Você acha que foi fácil para Davi? Escapando da morte várias vezes de ser morto por Saul e assim mesmo continuar amando Saul, querendo o bem de Saul? Ele teve a oportunidade de matar Saul. Quem conhece a história da Bíblia sabe. Quando Saul estava dormindo com os soldados em um descanso, Davi foi lá, né, e levou, não sei se foi a espada ou se foi algo de Saul, para provar para eles que se ele quisesse matar ele teria matado, o exército dele não teria empatado. Mas Davi nunca ousou tocar em Saul, porque sabia que Saul era um servo de Deus, era um protegido de Deus, assim como todos os irmãos em Cristo, pessoal. Mas se eu cometer algum erro, eu vou prestar conta com Deus, não é você que tem que me julgar.
Não é eu que tenho que julgar você. Mas é totalmente possível manter o coração limpo, né? É totalmente possível quando este está bem firmado na palavra de Deus. Amém? Então essa é a palavra que o Espírito Santo preparou para nós nessa tarde. Então para com isso, pessoal. Para de espalhar ódio. Para de defamar quem quer que seja. Cuida do seu coração. Cuida da sua salvação. Todos os servos de Deus um dia vão estar diante do trono, como todo mundo, né? Mas eu estou falando dos servos. Então todos os servos de Deus um dia vão estar diante do trono branco, do trono, do grande trono, e vai ser Deus que vai julgar cada um. Não é eu, não é você, não. Então para com isso, porque se continuarmos com isso, estamos correndo o risco de perder até a nossa salvação. Em vez de querer o mal do outro, em vez de torcer pelo erro, pela queda do outro, faça como Davi. Faça como Davi, chore, planteie pelo erro do outro. Interceda a Deus pelo erro do outro. Não vá julgar não vá condenar não, que você não é juiz não. Eu não sou juiz não. Tá bom? Então essa é a palavra de Deus para nós nessa tarde. Eu vou deixar um louvor. Em seguida retornamos para darmos continuidade a essa programação. O tempo da dor, as frustrações, a solidão, angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca tive, mas reconheço que tu estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que posso te alcançar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão. Lançar-me aos teus pés e te tocar. O tempo da dor, as frustrações, a solidão, angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca tive, mas reconheço que tu estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que posso te alcançar. Decidi, não vou desistir.
deixar uma boa tarde ao seu Zequinha, aí no bairro São Francisco, a dona Toninha, a dona Nena na nova morada. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês e dos ouvintes do programa Momento do Presidiário. As grades do sofrimento, da apreensão, do arrependimento. São as grades e muros que dividem mais de 400 presos do restante da sociedade. Um cenário triste e sombrio, que para muitos se torna um caminho sem volta. Centro de Detenção Provisória 3 de Pinheiros. É esse o destino que a equipe da Universal realiza mais uma ação social. Um trabalho que é feito com muito carinho, dedicação e amor ao próximo. O mal levou essas pessoas para o rumo errado, ao mundo do crime. E muitos levam consigo as mágoas do passado e a dor do erro. O complexo abriga presos que cometeram diversos delitos. É aqui nesse ambiente que passam a maior parte do tempo. Mas hoje foi um dia diferente no CDP 3 de Pinheiros. Com uma visita mais que agradável, todos receberam a equipe da Universal de braços abertos. Ansiosos por uma oração, esses homens abrem o coração para Deus. Eu não aceito este mal dominando a minha vida. Na busca do perdão, unidos numa só fé, dão as mãos e se entregam de corpo e alma. A Deus, se o teu espírito entrou na vida desse rapaz agora, a vida que tu me deste também acontecerá. Muitos são julgados sem dó pela sociedade, mas aqui dentro aprendem a ter um verdadeiro encontro com Deus. Cristiano foi consagrado obreiro há 1 ano dentro do presídio e conta suas maiores mudanças. Quando eu cheguei aqui, há 1 ano atrás, eu cheguei angustiado, cheguei triste, cheio de ódio, cheio de mágoa. Inclusive, desde o início eu passei por um processo de libertação. Houve a libertação, o trabalho que foi realizado aqui. Após essa libertação, eu busquei intensamente o novo nascimento. E então, os sonhos e projetos reaparecem. Comecei a ter alegria, acabei a pensar consciente, ter pensamentos positivos, a alegria dentro de mim, a certeza e a segurança que Deus era comigo. E finalmente chega o momento tão aguardado por todos. A entrega do livro Nada a Perder 2 do Bispo Edir Macedo. E uma luz ressurge na vida desses presidiários. E é assim que a equipe da Universal se despede do CDP 3 de Pinheiros. Um trabalho realizado com muito carinho, dedicação e o que para muitos é um dia comum, para eles é um dia mais que especial. E agora, momento de oração. Momento de oração. Senhor, meu amado Deus e glorioso Pai, chegamos ao final, meu Pai, dessa programação. E o que eu tenho para pedir ao meu Senhor, meu Pai, é que aonde estiver chegando as ondas amigas dessa emissora, que chegue, meu Deus, a voz do meu Senhor. Que não chegue a minha voz, mas que chegue a voz do Espírito Santo, para, meu Deus, falar a mente daqueles que estão cativos, que estão enfermos, que estão precisando, meu Pai, de um milagre do meu Senhor, meu Pai. É isso que eu te peço, glorioso Deus. E que aonde estiver chegado, meu Pai, esses louvores, esses testemunhos, a palavra, meu Deus, que nós meditamos agora há pouco, meu Deus, que tenha chegado a presença do meu Senhor nesses lares, meu Pai. Lares esse que eu pedi permissão para entrar com a Tua presença nessa tarde de domingo, meu Pai. Então, meu Deus, que seja essas famílias
abençoadas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. É isso que eu te peço, como servo do meu Senhor, eu peço, meu Deus, abençoa cada família, meu Pai, a cada familiar dessas pessoas, meu Pai, que ouviram, que estiveram ligados nessa programação. Faça isso, meu Pai, não porque eu mereça estar pedindo ao Senhor, mas porque o Senhor é fiel, meu Pai. O Senhor disse que aquele que te buscasse, meu Deus, o Senhor, meu Pai, responderia. E essas pessoas, quando estão ouvindo esse programa, eles estão buscando ao Senhor, meu Pai, através, meu Deus, de tudo que é feito aqui nessa programação. Meu Pai, consagra esse copo com água, ao qual nós preparamos, meu Deus, para a manifestação da nossa fé, porque nós cremos na Tua palavra, quando a palavra do Senhor diz que corre um rio de debaixo do trono do meu Senhor, e que desse rio, meu Pai, corre águas poderosas, meu Pai. Então, meu Deus, mistura essas águas a essa água a qual nós seguramos em nossas mãos, e que ao bebermos, meu Deus, o enfermo receba a cura, o possesso receba a libertação, o depressivo, meu Pai, seja livre desse espírito de depressão. Meu Pai, aquele que se encontra, meu Pai, com uma enfermidade que os médicos não conseguem o diagnóstico, meu Pai, seja eles curados em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que crê, diga amém. E beba da sua água, beba da medicina do céu, crendo no milagre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos ao final de mais um programa Momento do Presidiário. Vou deixar o último louvor para finalizar a programação. Amor incondicional, nome desse louvor. Esse é o amor que Deus tem por mim, por você, por todos nós. Tchau, tchau. Tenha todos uma boa tarde, um bom início de semana. Que essa semana seja uma bênção na vida de cada um de vocês. É isso que eu determino em nome do Senhor Jesus. E até o próximo domingo, se assim Deus permitir, estaremos de volta com mais um programa Momento do Presidiário. Se Ele não permitir que esse servo esteja aqui, Ele enviará outro servo. Porque, como eu sempre falo, na obra de Deus, ninguém é insubstituível. Tchau, tchau. Tenha todos uma boa tarde e um bom início de semana em nome de Jesus. Minhas madrugadas.